Fala pessoal do Meteoro Brasil, aqui é Pedro Zambarda, colaborador aqui do canal do YouTube. Hoje vamos falar da denúncia acatada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus. A gente convidou para comentar essa sentença o maior criminalista do Brasil, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, que recentemente, no site Poder 360, ele escreve: sequer os réus negam os crimes. É necessário que a condenação imponham-se aos que ousaram tentar derrubar o Estado Democrático de Direito no 8 de janeiro. Vamos de vinheta que a gente vai chamar o Cacai aqui para conversar sobre todos esses temas que são importantíssimos. Vamos lá. Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, colaborador aqui do Meteoro Brasil. Chamar aqui o Cacai e perguntar para ele: Cacai, como assim? Nem os réus negam os crimes? Como é que é a tua avaliação sobre esse processo agora que passa a tramitar? Como é que você está, querido? Tudo bom? Bem, Pedro, alegria enorme estar aqui mais uma vez com você, as pessoas que te acompanham. Olha, eu evidentemente acompanho esse inquérito, essa investigação desde o início, tive o cuidado de ler as 800 e tantas páginas do relatório da Polícia Federal, li com bastante atenção a denúncia, me impressionou muito, tanto o trabalho técnico da Polícia Federal, como o cuidado que teve o Dr. Paulo Gonet de fazer uma descrição clara, objetiva, sem nenhuma paixão, daquilo que se caracterizou de forma irrefutável como uma tentativa de golpe e outros crimes correlatos. E quando teve essa denúncia no final do ano, eu comecei a escrever, eu cobrava muito que fosse para sair logo, até interessante que o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei, falou: olha, o tempo da investigação não é o tempo da advocacia, muitas vezes não é o tempo do cidadão, e ele tem razão. Depois que eu li o relatório, eu entendi tanto que foi importante fazer um trabalho técnico irrefutável. Mas eu comecei a escrever dizendo: olha, essa denúncia ela tem tudo para ser recebida ainda em março. Eu escrevi ano passado e depois no começo desse ano. Vários colegas meus advogados falam que é impossível, vai demorar 2 anos, 3 anos. Falei, gente, todas as preliminares, tirando a questão específica da delação do Mauro Cid, todas já tinham sido amplamente discutidas em 400 e outras condenações do próprio Supremo. Se a competência da primeira turma, está estabelecido desde 18 de dezembro de 2023, quando houve mudança no regimento. Se o Supremo era competente, amplamente debatido e discutido, já sedimentado no Supremo. Então, como eu tinha feito essa previsão, o julgamento do recebimento se deu agora ainda em março, e eu, no dia do julgamento, Pedro, eu fiquei espantado por isso, esse título. Eu não vi nenhum dos advogados negar a existência do crime. Ninguém subiu à tribuna e falou: olha, eu estou aqui indignado porque meu cliente está sendo acusado injustamente, não houve crime de tentativa de golpe. Teve um advogado que pediu até desculpa, que disse que, de certa forma, concordava com o sentimento geral que era um atentado contra a democracia, ou seja... Solidariedade aos ministros, né? O Juca falou isso na tribuna. É algo inacreditável, assim, é muito interessante. Eu advogo no Supremo há 40 anos, advoguei para o presidente da República, para o STJ, para mais de 90 governadores. Então, assim, a não negativa do crime já deixa um clima diferente para esse julgamento. A materialidade está evidentemente comprovada. O que tem é para discutir ali agora um pouco essa questão específica da autoria, né? E também agora vai começar, o que acontece tecnicamente? Com o recebimento da denúncia, iniciação penal, eles viram réus. Eu penso que esse processo o julgamento poderá se dar ainda esse semestre. Vão ouvir as testemunhas. Hoje se ouve testemunha por carta de ordem, o juiz, o ministro não ouve mais, nem os seus assessores. O ministro Alexandre vai dar 30 dias, e em 30, 40 dias as testemunhas estarão todas ouvidas. Como eu não vejo hipótese de perícia nesse caso, logo em seguida nós teremos as alegações finais, de interrogatórios, claro. E pelo que eu estou vendo do movimento, até das defesas, vai ser muito interessante acompanhar, Pedro, que vai ser um julgando a responsabilidade em cima do outro, vai ser, como eles não negam o crime, agora é tentar fazer algum trabalho
na questão específica da autoria. Então, acho que é um julgamento que tem que ser acompanhado, um julgamento importantíssimo. Nós temos que ver que nós estamos julgando um ex-presidente da República, um ex-ministro da Marinha, vários generais, um ex-ministro da Justiça, pelo crime gravíssimo de tentar instituir uma ditadura no Brasil. O judiciário pôs o pé na porta e, felizmente, manteve a estabilidade democrática. Agora, nós vivemos um momento muito grave ainda, tenso, que é uma guerra de versões, né? Quer dizer, a direita que vive no submundo, que vive ocupando as redes sociais de uma forma completamente sem ética, que cria versões, a direita está tentando se apoderar de mentiras deslavadas. Por exemplo, a liberdade dessa senhora, da prisão domiciliar. É uma decisão técnica que a única coisa que nós podemos fazer é fazer um movimento para que essa decisão se estenda a todas as mães que têm filhos, né? A justiça suprema é essa nesse sentido, a todas as mães que têm filhos menores de 12 anos que dependam dela de alguma forma, nem que seja só no cuidado. Quer dizer, veja bem, por que essa senhora foi libertada? Eu estou dizendo, isso é um enfraquecimento da ação penal do golpe. Absolutamente, não tem nenhuma relação. O ministro Alexandre tomou uma decisão, inclusive aceitando a ponderação e o parecer do Ministério Público, dizendo, primeiro, essa senhora está presa há mais de 2 anos. Começou o julgamento, o ministro Fux pede vista. Quando você tem um réu preso e há uma suspensão do julgamento, o natural é que você pretenda mesmo a liberdade. Olha, a pessoa está presa, o cara tem o direito do mínimo é julgar, está presa há 2 anos sem julgamento. O pedido do ministro Fux propiciou, isso está na decisão do ministro Alexandre, propiciou, em parte, a liberdade domiciliar dela. Porque ela não é condenada ainda. Ela foi presa preventivamente, em março de 2023. Os demais requisitos, nós temos que ver que agora, em janeiro, o ministro Gilmar, que é um ministro muito preocupado com essa questão específica dos presídios, em 2008, pela primeira vez, quando ele era presidente do CNJ, ele determinou um mutirão nos presídios. O que foi encontrado, Pedro, é de chorar. Eu, na época, me lembro da perplexidade do meu jurídico, dos urbanistas, assim, pessoas que estavam presas há dezenas, assim, muitos e muitos anos, sem culpa formada, sem julgamento, pessoas que já tinham terminado o prazo de prisão. É lamentável o sistema penitenciário brasileiro. O ministro Gilmar, agora em janeiro, ele pediu um mutirão exatamente sobre as mães, para saber, tem 40 mil mulheres presas no Brasil, para saber exatamente o quê? Quantas mulheres têm condições de se livrar solta para poder aplicar uma jurisprudência humanista do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas versões que vão se avolumando. Por exemplo, o doutor Paulo Gonet pediu o arquivamento do caso das vacinas. Sim. E o ministro Alexandre mandou arquivar. Foi uma decisão correta? Foi uma decisão técnica. Essa decisão, para mim, o que é que nós, democratas, deveríamos estar falando pelo Brasil afora? É a prova que não existe perseguição. Quando Sim. não tem justa causa, quando não tem elementos para denunciar, o que o Ministério Público tem a obrigação de fazer? Obrigação republicana, constitucional. Pediu arquivamento. Aí pede o arquivamento, você já vem essa direita que não tem nenhum tipo de ética, colocar nos meus sociais que esse pedido de arquivamento terá reflexo na ação do golpe. Zero de reflexo. Ali é uma questão específica, repito, que comprova a seriedade do Dr. Paulo Gonet e do ministro Alexandre. Tem elementos para denunciar? Denuncia, vira réu no golpe. E vai ser condenado. Penso que dá para condenar até final do semestre. Não tem elementos para formar justa causa para denunciar. Não denuncia e pede o arquivamento. É assim que funciona no processo penal democrático, entendeu? Isso é importante a gente ressaltar. A prova que não tem uma perseguição, né, Cacai? E é o que você falou, é um crime, a tentativa de instruir uma ditadura. Você recebeu o convite, você é um criminalista prestigiado para fazer a defesa do próprio Jair Bolsonaro. A gente sabe que a gente vive o Estado Democrático de Direito, inclusive ele merece ter todas as prerrogativas de se defender, mas não te passa assim uma sensação de alívio de não ter topado defendê-lo? Na verdade, ele me procurou antes desse processo, me procurou num momento anterior, né? Eu até disse a ele, eu fui encontrar com ele a pedido de um grande amigo meu, que foi meu cliente, eu não sabia que era ele. Em regra, eu peço para mandar os documentos antes, tudo, mas esse meu amigo,
é meu cliente há muitos anos, falou, você encontra com urgência uma pessoa, fui lá, era ele. E eu disse, com uma maior tranquilidade, quando ele começou a falar, falei, olha, é melhor o senhor não falar, eu não quero advogar para o senhor, eu não vou advogar para o senhor. Ele até disse, com certa perplexidade, por que você não vai advogar para mim? Eu falei, eu posso dizer, melhor é eu não dizer, vai ficar constrangedor, mas se quiser eu digo. Entendeu? Isso aí é uma coisa interessante. Eu até fico assim, olhando esse julgamento, eu atuei provavelmente em todos os grandes casos criminais, ou quase todos. E ele está com um bom advogado, né, Cacai? O Celso Villard é um craque, muito bom advogado. Acho até que, eu digo isso carinhosamente, respeitosamente, acho que nós vamos viver, e já estamos vivendo, uma certa divergência aí entre a defesa técnica e a defesa política. Porque o doutor Celso Villard é um grande companheiro, um grande advogado e muito técnico. Só que o Bolsonaro, às vezes, dá a impressão que abandonou a defesa técnica, porque ele vai fazer discurso na porta do tribunal, ele vai para senta na primeira turma e manda mensagem no WhatsApp criticando o Supremo, criticando o ministro Alexandre. Aquele episódio do Rio de Janeiro, quando ele achou que ia levar 1 milhão de pessoas e levou 18 mil, as pessoas xingando o Alexandre na frente dele. Sinceramente, é incompatível uma defesa técnica com uma visão de política baixa e vulgar que tem o Bolsonaro. Eu acho que nós vamos viver ainda momentos histriônicos ao longo do acompanhamento desse processo. Porque você veja, como é que pode um homem que tem um advogado do gabarito do Celso Villard, no momento em que termina o recebimento da denúncia, atacar o Supremo Tribunal, inclusive, como ele é um indigente intelectual, assim, puro e tal, ele fala assim, mas não houve golpe. Ninguém está dizendo que houve golpe, houve uma tentativa de golpe. O Tico Pernal é uma tentativa de golpe, o doutor Celso Villard sabe isso muito bem. Mas ele finge que não sabe. Eu acho que talvez, a saída razoável, eu não vou dar palpite para ninguém, é dizer da inimputabilidade dele, que ele não compreende o que acontece no mundo, porque ele não sabia que estava governando o Brasil, porque é incrível como é que ele afronta o Poder Judiciário. E aí, Pedro, o que para mim é grave? Se você ler a denúncia com bastante cuidado e ler o relatório da PF, uma das estratégias da tentativa de golpe era exatamente desmoralizar o Poder Judiciário. Ou seja, ele não mudou. Ele continua com a estratégia de acuar o Poder Judiciário. Não vai conseguir. Acho que o Supremo já deu provas, inclusive nesse não recebimento, não apresentação de denúncia agora na questão das vacinas. Eu acho que o discurso que nós democratas temos que ter é que é a comprovação de que não tem perseguição. Na verdade, a gente perdeu muito o espaço que é possível discutir as coisas sérias. Né? Você vê, eu até escrevi um artigo sobre isso, não se esqueça do batom. É óbvio que essa mulher não está presa porque pichou uma escultura do Sesquiat, que ela não deve saber nem quem é, com um batom. Foi condenada em 5 crimes. Mas eles dominaram, eles capturaram essa história de uma forma vulgar, porque eles são vulgares, eles não têm ética, não têm princípio, têm estratégia, coisa que muitas vezes nós, democratas, perdemos. Mas eu acho que esse julgamento vai se dar de forma rápida, pode terminar ainda esse semestre. Acho que é inevitável a condenação, ele era o líder. E aí nós vamos voltar à discussão das penas, né? Porque nós estamos vivendo um mundo meio estranho, onde mesmo pessoas que são democratas começam a falar em possibilidade de anistia. Anistia primeiro, não há sequer condenação do Bolsonaro. Eu faço uma reflexão com você aqui, com quem está nos ouvindo e nos vendo. Como é que se pode pensar numa anistia para essas pessoas que estão condenadas, cumprindo pena? Com os processos não são principais, mas são os mais importantes, ainda em andamento. Isso fragilizaria enormemente o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que o Supremo Tribunal pega uma pauta árdua, uma pauta áspera, se dedica a ela de uma forma extremamente competente, com a rapidez possível para manter o devido processo legal e a ampla defesa, e aí vem uma bola por trás, quase que trai o Poder Judiciário. Quase que trai, porque, veja bem, essas pessoas, elas estão condenadas a 14 anos porque pintaram a escultura de batom. Eu brinquei com esse negócio, leva o batom como arma, porque se você mata alguém, você está do lado do corpo, você vai e pinta alguma coisa e depois essa pintura de batom passa a ser um álibi. É algo inacreditável. Falta seriedade na análise das questões. Eu acho que falar em anistia nesse momento
por mais que essas penas sejam penas altas, eu já expliquei mais de uma vez, são altas, porque o Ministério Público optou por denunciar por 5 crimes, que tem as penas mínimas bastante altas, e elas são somadas ao final. Poderia discutir, mas aqui não há concurso material, não tem que somar. Isso já foi decidido pelo Supremo. A jurisprudência já permite entender isso, né? Não, é mais até, se você me permite, a jurisprudência impõe isso, porque todos os casos foram assim. É igual querer levar o Bolsonaro para ser julgado pelo pleno. Opa, por quê? Se a lei é clara, o regimento é claro, vai ter um benefício para ele, vai ter um privilégio para ele. Por isso é que se você pegar no Congresso hoje, você tem desde projeto que prevê acabar com o foro para que o processo saia do Supremo, e eu não sei se sairia, porque há uma discussão, mas eu não vou levar isso aqui, porque eu acho que esses projetos nenhum vão passar. Eu acho que seria um assinte com a estabilidade democrática, com o Supremo Tribunal, com o Poder Judiciário, falar nesse momento em anistia, em indulto, é um contrassenso. Nós estamos muito próximos de julgar os líderes dessa organização criminosa, que quase levou o Brasil para uma ditadura. Vamos minimizar o que nós estamos vivendo. O Bolsonaro tem essa indigência aí, que parece que não entende. Ele fala, mas não houve golpe. Se tivesse havido golpe, Pedro, nós não estaríamos com essa liberdade de discutir isso aqui. Talvez eu não estivesse nem no Brasil. Sim. Alguns estariam presos e outros estariam mortos. O ministro Flávio Dino, com o brilhantismo que cada vez mais o caracteriza, ao debater a questão, mas não houve morte, alguém levantou que não tinha havido morte naquele dia. Ele falou, olha, em 31 de março de 64, no primeiro dia não teve morte, os mortos são posteriores, os desaparecidos são posteriores, as torturas são posteriores. Isso é uma regra que acontece muitas vezes. A instituição da democracia, se tivesse vingado um golpe, quem morreria imediatamente seria a democracia, as liberdades democráticas e a Constituição. É óbvio que a gente já sabia, está tudo isso muito bem explicado nos autos, está tudo muito desenhado, dizendo claramente, a ideia era fechar o Supremo Tribunal, era prender alguns ministros que são ministros que cumprem a Constituição. Então, eu acho que nós não podemos falar nesse momento em indulto, não podemos falar nesse momento em anistia, nós temos que esperar esse julgamento, porque o Brasil precisa mudar de página. No meu ponto de vista, só será pacificado com o julgamento e a condenação desses que tentaram subverter a ordem democrática. Falando especificamente sobre o caso da Débora e esse caso do batom, Cacai, te surpreendeu o voto do ministro Fux? Assim, uma longa volta dizendo que ele vai votar no sentido de fazer uma revisão da sanção aplicada a ela, às vezes flertando também com o discurso de que as penas estão altas demais. Te surpreendeu ou você já esperava? Não, eu não vou dizer que esperava, mas também não me surpreendeu. Na verdade, a sociedade está impregnada por um discurso, porque a ultradireita capturou o discurso, um discurso de penas são altas sem aprofundar tecnicamente, porque as penas são altas. É que eu digo, as penas mínimas somadas chegam a patamares assustadores, 14 anos, 17 anos e tal. O que eu acho que o ministro Fux terá o direito de fazer, evidentemente, é discutir, por exemplo, se tem 2 crimes ali que poderia aplicar o princípio da construção, como o ministro Barroso e o ministro André aplicaram num determinado julgamento, discutir se o concurso é formal, se as penas devem ser. Agora, devem ser somadas. O que nós temos que imaginar, Pedro, o direito, qualquer direito, o direito penal especialmente, tem que ter estabilidade, então tem que confiar no Poder Judiciário. Nós temos mais de 400 pessoas condenadas por esse crime com esse raciocínio jurídico. Assim, eu até entendo o desespero dos réus, por exemplo, Bolsonaro, imagina, ele acorda hoje, sabendo que vai ser votado talvez até julho, e que a pena dele não será menor do que 28 anos. É uma coisa desesperadora. Porque ele fala, mas eu tenho 70 anos, eu vou morrer na cadeia. Assim, eu não quero ser jocoso numa coisa tão grave. Mas quando as pessoas morriam na Covid, o que ele falava? Eu não sou coveiro. Entendeu? Eu não sou coveiro, quer dizer, eu não sou... Tem que virar para ele e falar, eu não sou réu, fulano. Quem é réu é você. Eu não sou dono da chave da cadeia, entendeu? Existe um princípio constitucional que tem que ser seguido. Eu acho que todas essas questões, e eu acho que a decisão do ministro Alexandre, atendendo a um parecer do Ministério Público, e evidentemente a defesa dessa Débora,
ela é importante porque ela fura um pouco essa bolha do absurdo. Ela hoje estará em prisão domiciliar. Há uma série de fatores. O principal é o fato dela ter 2 filhos, menos de 12 anos, e ela é responsável também pela subsistência dessas crianças. O mais importante agora é que o Brasil começa a discutir, e o ministro Gilmar, nesse habeas corpus em janeiro, dá uma decisão determinando que o CNJ faça o mutirão das mães que estão encarceradas, que podem beneficiar disso. Não é por causa da Débora. É uma questão simples. Sabe o que acontece, Pedro? Eu me lembro quando teve esse mutirão em 2008, foi o primeiro que o ministro Gilmar brilhantemente coordenou e que foi uma revolução, pena que depois... mas continua, agora mesmo já o CNJ continua fazendo mutirão. Mas assim, eu me lembro que na época eu dei algumas manifestações à mídia e eu fui extremamente criticado por essa extrema-direita, a época não era bolsonarista, mas que tem exatamente o mesmo sentido, dizendo assim, isso é mimimi de defensor de direitos humanos, vai botar pessoas que tinham que estar presas na cadeia. Quer dizer, a incoerência do discurso, o que eu espero é que, de alguma forma, a prisão do Bolsonaro, a prisão desses generais, a prisão dessa elite mais estruturada da ultradireita, sirva para que eles façam uma revisão do discurso deles. O discurso de que tudo isso é mimimi de defesa do direito humano, o discurso que bandido bom é bandido morto. Essa é uma discussão extremamente importante de fazer. Por quê? Porque, na verdade, a clientela do processo penal no Brasil sempre foi do invisível. A grande maioria são pessoas negras, pessoas que não têm formação escolar, infelizmente. E eles formam o grosso das pessoas que vão trabalhar em organização criminosa. As pessoas deviam entender, pelo menos refletir no meu ponto de vista, diziam assim, se for preso um general 4 estrelas, o Brasil para. Para nada. General que foi candidato a vice, que foi ministro importante, como esse Braga Neto, foi preso, está preso, ninguém nem fala dele. Mas se prender o Bolsonaro, vai ter a convulsão social. Terá nada, ele vai estar em 3 dias no ostracismo absoluto. Você tem que imaginar. Já começa a desgastar também, né? Porque começam a surgir os concorrentes políticos dele, a mídia começa a vender já o Tarcísio embalado para entrega, né? Sem dúvida, já existe a briga por espaço, né? Eu imagino que o Tarcísio só foi naquele vexame daquele ato no Rio de Janeiro, onde o Malafaia xingava o ministro na frente deles. Ali, o cidadão tem um pingo do meu ponto de vista, de dignidade até política, descia do caminhão. Como é que você vai ficar na frente do cidadão xingando o ministro? O processo em andamento, faltava uma semana para resolver a questão se seria ação penal ou não. É tudo muito desestruturado, mas é uma estratégia. A gente acha que isso é feito por acaso, não é uma estratégia. E esses grupos que querem pegar a herança do Bolsonaro, na verdade, a maioria está torcendo para ser preso mesmo. As conversas que tem, assim, eles fazem essa briga pública para tentar se aproximar dos bolsonaristas, mas eu sei de conversas particulares que eles falam aqui depois. O ministro do Supremo, não, eu estava lá, fiquei sem graça, entendeu? Quer dizer, existe toda uma questão política atrás. O que nós temos que ver é que esse processo que está sendo julgado, onde o Bolsonaro tornou réu, não é um processo político, é um processo jurídico. A prova disso, repito pela 3ª vez, é o pedido de arquivamento do caso das vacinas. Não tinha indícios para denunciar, foi pedido de arquivamento. A prova disso é a determinação de soltura, não soltura definitiva, mas prisão domiciliar, dessa senhora que virou um símbolo fascista, um símbolo bolsonarista. Ela provavelmente, quando terminar de cumprir e tiver condições de voltar a ter direitos políticos, ela vai ser candidata, provavelmente. Uhum. Vai ser candidata, vai ser a moça do batom, entendeu? É uma coisa... por isso é que eu estou pedindo que a gente faça um mutirão do batom. Porque tem que aproveitar uma coisa dessa e levar o mesmo direito, e é um direito que o Supremo Tribunal já há muito tempo vem defendendo, vem consignando, é o direito das mães que estão presas, são 40 mil mulheres presas no Brasil. Faz um mutirão. Quais têm filhos? É fácil de ver isso. Qual tem o direito de pegar exatamente o mesmo benefício? Isso é o mínimo que se pode fazer depois dessa soltura. Eu achei positiva a posição do Ministério Público e do ministro Alexandre,
repito, que levou em consideração, dentre outras coisas, levou em consideração também que o processo foi paralisado por um pedido de vista do Fux. A mulher não pode ficar presa indefinidamente. Quando é que o ministro Fux vai fazer isso? Agora, tem que também ver que foi uma determinação domiciliar com uma série de restrições. Não pode comunicar com pessoas que não sejam previamente designadas, não pode falar com ninguém que está no processo, não pode usar a mídia social, vai usar a tornozeleira. Entendeu? Gente, o que nós temos que entender, nós não podemos perder a humanidade, não podemos perder a coerência. A cadeia é a última rácio. A cadeia realmente, eu sou um abolicionista, para mim, a cadeia tem que ser exatamente para aquele que não tem outra saída. No caso, nós estamos tratando de pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Se existe algo que efetivamente justifica, infelizmente, o recolhimento da cadeia, é um grupo que se organizou para tentar instituir a ditadura no Brasil. Como é que você pode, Pedro? Recentemente, há 10 dias atrás, um senador da República gravou um videozinho pedindo os Estados Unidos para intervir no Brasil. E eu não vi nada no Conselho de Ética do Senado e nada no Ministério Público abrindo um inquérito. Aquilo ali é crime. E o Eduardo Bolsonaro? Tem, no mínimo, 2 crimes que ele incidiu ao dizer, e depois não foi negado, que ele está nos Estados Unidos para entrar em contato com a Casa Branca para tentar interferir no julgamento aqui. Isso é crime, claro, tem 2 artigos do Código Penal, claríssimo. Deve ter outros, inclusive. É muito interessante isso. E depois, o pai dele, que está aqui, Jair Messias Bolsonaro, fala assim, a paz no Brasil, a tranquilidade, a democracia só será restabelecida se tiver uma ajuda externa. Ou seja, eles estão querendo que haja uma intervenção e a gente não faz nada previamente. O Ministério Público tem que imediatamente determinar a abertura de um inquérito para investigar a responsabilidade. No Congresso Nacional, seja no Senado, através do seu Conselho de Ética, seja na Câmara, através do Conselho de Ética, tinha que tomar providências em relação a isso. Nós temos que lembrar, Pedro, que uma das coisas que nos levou a passar por esse momento tão delicado de quase instituição da ditadura novamente, foi exatamente o que, na ditadura de 64, 68, nós vivemos anos de chumbo. E, no entanto, foi punido. Os torturadores não foram punidos, aqueles que subiam com os copos não foram punidos. Olha só, o Bolsonaro, eu gosto sempre de lembrar isso, quando foi votar a impeachment da Dilma, ele votou elogiando o general Ustra, que é um torturador, um coronel Ustra, Brilhante Ustra, que é um torturador conhecido, que torturou, inclusive, a própria Dilma. Naquele momento, a Câmara, se desse o respeito, tinha que ter mandado abrir um processo contra ele por quebra de decoro. Não fez nada. Esse cidadão virou presidente da República. Ou seja, esses exemplos todos, de não ter sido feito nada lá na ditadura, de não ter feito nada posteriormente em várias circunstâncias, faz, pelo menos a mim, e aos democratas que eu convivo, faz ter a certeza que é importantíssimo levar até o final esses julgamentos que estão agora postos. Só faço uma ressalva, Pedro. Neste caso, chamado de grupo crucial, eu acho que a condenação será inevitável, a pena mínima ali será 28 anos, tem gente que fala em 35 anos e tal. Tem mais 5 vindo aí. Eu faço a ressalva que eu espero que essa investigação não tenha terminado, porque ainda falta o grupo político e falta o grupo dos financiadores. Para mim é muito claro. Eu não gosto de criticar, o momento agora é de apoiar o Ministério Público, é de apoiar o Judiciário, é de apoiar o Supremo Tribunal, que está resgatando, na verdade, a credibilidade e a honra das instituições, mas, terminando, no outro dia, já é hora de cobrar, e os financiadores? E os políticos que estavam envolvidos? Assim que se faz democracia. Sim. Principalmente os financiadores, né? A gente chegou até o setor militar, mas cadê a galera da grana? Cadê a galera que bancou aqueles acampamentos, né, Cacá? Isso ficou faltando. Tudo isso tem que ver. Eu acho que, assim, do meu ponto de vista, com a experiência que tem, eu não faço política partidária, mas sou um cidadão vivendo a política nacional há tantos anos. Eu acho que o momento agora é de apoiar o Judiciário, apoiar o Ministério Público e resolver esses processos que estão postos. A cada dia a sua agonia, sabe, Pedro? Sim. Se nós começarmos a
a fazer cobrança agora, nós estaremos, de certa forma, enfraquecendo o julgamento. A mesma coisa quando se diz desse julgamento específico do Bolsonaro, que, repito, eu disse que ia ser recebido até março, foi. Eu acho que dentro da normalidade ele poderá se dar até julho ou até agosto. Uhum. Eu tenho um comentário. Mais tardar no começo do segundo semestre. Do meu ponto de vista, sim, porque vai ser a oitiva das testemunhas, através da carta de ordem, que foi instituída esse costume lá no mensalão, se dá em 30 dias. 30 dias. Depois você vai ter o quê? Você vai ter, claro, a defesa deve tentar tudo que tiver a seu alcance. Pode ser que tenha perícia, pedido. Eu não vejo, pelo que eu constatei nos autos, nenhum motivo que possa justificar uma perícia ali. Nada. Por exemplo, a pessoa fala, mas vai ter que comprovar que existiu o plano que tentou matar o Alexandre. Não há a denúncia por tentativa de assassinato. Não há. Aquilo é um contexto que comprova a gravidade da tentativa do golpe. Então, não havendo nada, no meu ponto de vista, que justifique perícia e tal, em muito pouco tempo, final de maio, nós estaremos já na fase de interrogatórios, serão interrogados, porque, embora a lei diga em primeiro lugar, hoje a jurisprudência é pacífica, o último ato será o interrogatório dos réus. Depois nós teremos as alegações finais, que são extremamente curto prazo, e aí estará apto o processo a ser levado. Aí sim, o mérito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Importante que a gente apoie isso. No meu ponto de vista, não é hora de ficar cobrando os financiadores nem os políticos. Em havendo trânsito em julgado, Pedro, pode ter certeza que eu estarei já a postos para fazer essa cobrança. Voltar a criticar, né, Cacá? É aquilo que a gente tem falado, você tá doido para voltar a poder voltar a criticar. Agora, te causou vontade de rir quando você vê as defesas recorrendo ao julgamento do mensalão ou a Lava Jato para dizer que há abuso contra o Bolsonaro? Na verdade, não é nem vontade de rir. Eu tenho muito respeito pelos advogados que assumem uma tarefa tão árdua. Mas não falo das pessoas, eu falo do argumento, porque é meio patético, né? Que é interessante, né? É a mesma coisa você vê o Bolsonaro se vitimizar, né? O Bolsonaro, ele tem vídeos que me mandaram essa semana, em que ele, quando o Lula estava preso, ele falou, eu quero que ele apodreça na prisão, quero que ele fique... O Lula, que foi preso 580 dias de forma ilegal e injusta, sempre teve muita dignidade. Ele não pediu indulto, ele não pediu anistia, ele disse, eu vou provar minha inocência. Agora, nós estamos vendo algo que é, para mim, inusual, é o Bolsonaro querendo anistia, chorou lá nos braços da Damares e tal, falando em anistia, sempre porque não é ainda condenado. Hoje ele deu uma entrevista, o título eu tenho 70 anos, se eu for preso eu serei morto, eu sairei de lá morto. Ainda bem, as pessoas têm que assumir a responsabilidade pelo que fizeram. Ele foi presidente da República do Brasil, uma coisa inacreditável, mas foi. O grupo dele fez uma quantidade de prova contra eles mesmos, é algo incrível. Aquela filmagem de uma reunião ministerial presidida pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, onde o general Heleno diz com todas as letras que deveria tentar agir antes da eleição, porque depois seria mais difícil, querendo fazer um golpe das eleições. Quer dizer, eu digo assim, a materialidade é tão absolutamente comprovada, 400 anos já condenados, que a discussão aí sim vai ser motivo, não de rir, mas de achar bom é crime, aquela história que eu conto lá de Patos de Minas. Porque assim, agora nessa discussão vai ser um tal de alguma defesa julgar a responsabilidade em cima do outro. Eu quero acompanhar com muito cuidado, entendeu? Porque vai ser interessante aí. Já teve um depoimento de um advogado, com respeito muito, essa semana, em que ele, ao defender o cliente dele, do meu ponto de vista, tecnicamente, já julgou uma bomba quente em cima do Bolsonaro. Então, não é motivo de rir, não, mas é motivo de acompanhar, porque é difícil você ver as pessoas pegar que apoiavam os abusos, agora querer fazer uma comparação inexistente. O âmago da questão aqui é que quem compara Alexandre de Moraes com Sérgio Moro é desleal. Não é só uma deselegância no estilo.
É uma deslealdade. Eu acho que tem que ter respeito ao tribunal. Eu até escrevi um artigo sobre isso recentemente. Assim, mesmo até a defesa, ou mesmo a defesa, ou sobretudo a defesa, tem que ter ética nas questões que coloca. Você não pode dizer levianamente que existe qualquer tipo de comparação entre a República Punitiva, Sérgio Moro, Deltan, os procuradores adestrados, e o que o Supremo está fazendo. Até porque eu digo uma coisa para você, Pedro. Deixou muito claro a discussão dos ministros no dia do recebimento da denúncia, deixou claro que essa discussão sobre a validade da delação do coronel, o ajudante de ordem Mauro Cid, deve se dar no momento do julgamento do mérito, e que ela poderia, em tese, ser anulada. Eu disse o ministro, o outro ministro, não, vamos discutir isso no momento certo. Então, o que as pessoas devem entender, especialmente quem não tem formação jurídica, é que, se anulada a delação do Mauro Cid, eu acho que não será. Eu também acho que não. Eu acho que ela vai permanecer rígida tranquilamente. Mas o que é importante é saber que, se anulada, não há nenhum reflexo na posição jurídica de Bolsonaro e dos generais. Exato. A única pessoa que sofrerá as consequências da anulação é o próprio Mauro Cid, que perderá os benefícios e será Ele vai tomar uma pena maior, né? Vai pegar uma pena de 30 anos de cadeia. Então, assim, a discussão que a nós interessa, não sou advogado, mas especialmente aos democratas, é ter a certeza de que existe uma abundância de provas produzidas tem confissão, tem depoimentos, tem documentos que foram encontrados em busca e apreensão, tem trabalho bem feito da Polícia Federal, técnico, comprovando uma série de coisas que a testemunha diz. Por exemplo, um chefe da aeronáutica disse que o comandante do Exército teria dito ao presidente da República: se Vossa Excelência continuar nesse intuito golpista, sou obrigado a prendê-lo. Isso é de uma gravidade inacreditável. Então, assim, para tranquilizar aqueles que estão nos ouvindo, se houver anulação, no meu ponto de vista não haverá, da delação do... Não muda nada. Zero, muda só para ele. Ele tem que lutar desesperadamente para manter a delação. Ele tem um advogado que é um grande professor de processo penal, que é um craque em processo penal. Ele tem que lutar para manter essa delação. Uhum. Cacai, no voto que ele acata a denúncia, o Moraes chega a fazer, mas dessa vez bem feito, né? Quase praticamente um PowerPoint ali de quem são os golpistas e uma gravação impressionante de que aquilo não era um domingo na praça, não era uma coisa calma, vídeos de violência. O ministro adotou um didatismo ali que eu acho que, para além da gente querer a condenação desses golpistas, acho que vai ensinar muito também o que foi esse período, né? Por sua vez, enquanto o Moraes mostrou graficamente o que foi o golpe, o Gonê também organizou aquele enredo todo, né? Ele conta uma narrativa com começo, meio e fim, que eu até, assim, respeitosamente, eu discordo do PGR. Eu não acho que acabou no 8 de janeiro de 23. Eu acho que o golpe é continuado. Eu acho que deveriam ter mais investigações, inclusive. O que você pensa sobre isso? Primeiro, é o que eu disse aqui, né? Assim, a investigação da Polícia Federal foi muito impressionante. E a concatenação dos fatos é que nos leva a ver que tinha uma estratégia. Dentro dessa estratégia, talvez a principal estratégia em dado momento era desmoralizar o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Era fechar o Supremo, era planejar prender o Supremo e, principalmente, desmoralizar na mídia, para que o Supremo, acuado, não fizesse o enfrentamento que está fazendo, e fazendo muito bem. Então, o ministro Alexandre faz um papel extremamente importante, como você disse, didático até, porque, assim, o que eles capturaram a grande mídia, as mídias sociais capturadas pela extrema-direita, no mundo inteiro e no Brasil, muito forte isso. Então, eles contam o quê? Que, na verdade, era um domingo no parque, eram aquilo ali, velhinhas com bíblias na mão e tal. O ministro Alexandre fez um trabalho que impressionou. Quer dizer, aqueles fatos, eles impressionam muito. Eu me lembro que no dia da diplomação do Lula, dia 12 de dezembro, a gente estava aqui em casa, com vários ministros que iam tomar posse do Rio de Janeiro e tal, e eu achei estranho o ministro Flávio Dino, que já estava indicado ministro da Justiça, não estar aqui.
Depois, mais tarde, ainda naquela noite, começou a chegar as informações que Brasília estava, você imagina, invadiram a Polícia Federal, pegaram aquele ônibus, botaram fogo no ônibus, que Brasília estava sendo literalmente atacada pelos golpistas. Isso, você fala, você tem razão, não terminou 8 de janeiro também. Só que, assim, todo o processo, isso é uma questão técnica, todo o processo para ser transformado numa ação penal tem que ter uma delimitação dos fatos. E não pode ser um processo eterno, né? Pode ser um processo eterno. Isso não significa, você tem razão, de que a investigação parou. Por isso que eu digo, eu acredito que ainda há uma investigação que pode levar a responsabilizar os financiadores e alguns políticos. Falava-se 8 políticos, 20 políticos e tal. Mas é importante que você faça um corte e entregue para o Poder Judiciário uma denúncia que tem que ter delimitação. Quer dizer, a concatenação do raciocínio do Dr. Paulo Gonet, ela é, além de brilhante, ela dá um conforto para quem vai julgar. Demonstra todos os atos, faz uma demonstração de que existia uma estratégia, que essa estratégia passava por desmoralizar o judiciário. Aí você entende claramente, no contexto, você entende por que o filho do presidente disse: no Supremo você fecha com um cabo e um jipe. Você, depois, a tentativa de desmoralizar o presidente do Supremo, onde o presidente da República xingou de forma vil, de forma vulgar, chula, o presidente do Tribunal Eleitoral, xingou o ministro Barroso, aquela tentativa enorme de tentar constranger os familiares do Supremo. Tudo isso está demonstrado de uma maneira brilhante e técnica, que é a concatenação do golpe. Mas por que para, entre aspas, em 8 de janeiro? Porque tinha que terminar e ter uma denúncia. Porque, olha, Pedro, vai surgir ainda tanta coisa. Vão surgir tantos fatos, eu tenho informação que a gente consegue ter conversando aqui e acolá, que se não tivessem a responsabilidade, que felizmente o doutor Paulo Gonet teve, de fazer um momento, parar, denunciar, o Supremo já atendeu, já viu que estão presentes os requisitos para poder ter justa causa, para poder a ação penal. Agora, o que nos resta agora, do meu ponto de vista, especialmente acompanhar e apoiar os julgamentos que vão no Supremo. Agora, em abril, se não me engano, dia 6 ou 7, vai começar o recebimento das outras denúncias. Sim. Então, assim, olha... Está fatiado, né? Está fatiado por núcleo. É outra, no meu ponto de vista, inteligência do Ministério Público. E se faz uma denúncia só, com 37 denunciados, para a defesa é uma beleza, porque você consegue fazer movimentos para não julgar, para demorar a que seja julgado, entendeu? Uhum. Eu acho que dividir em núcleos foi também inteligente. Uhum. Vai dando celeridade ao que realmente é relevante. Cacai, encerrando essa entrevista, queria te fazer uma pergunta jurídica e uma pergunta política. Pelo que eu vi, você está otimista quanto às condenações e a efetividade disso. Bolsonaro vai fugir? Sim ou não? E 2026 te preocupa? Aí eu não pergunto só para o advogado criminalista, eu pergunto também para a pessoa do Cacai como eleitor, como progressista. Como é que você vê isso? Olha, primeiro eu acho que a condenação será inexorável, como eu disse várias vezes, deverá dar no máximo desde o segundo semestre. A questão da fuga é uma questão que eu tenho uma divergência com a jurisprudência do Supremo. Né? Eu não entendo que são dois momentos distintos. O Supremo antigamente entendia que quem tem uma prisão contra si injusta tinha o direito de fugir, no momento da prisão, no momento antes do julgamento. Depois, a jurisprudência mudou, na época do ministro Pertence, que foi o maior entendedor de processo penal, direito penal que o Supremo teve nos últimos anos. Talvez a sua história. Hoje mudou. Assim, a sensação de fuga, a tentativa de fuga é motivo para a prisão preventiva. Nós estamos falando antes do julgamento. Então, se nesse momento houver um movimento de que ele vai tentar pegar asilo em algum país, ou o próprio filho está trabalhando contra ele, lá fora, dizendo que está tentando arrumar condições. Isso, para a jurisprudência do Supremo, hoje é motivo de prisão preventiva, antes de acabar o julgamento. Então, se isso acontecer, eu até, para ser sincero, Pedro, assim, você teria hoje, do meu ponto de vista, ele não tem passaporte. Ele só poderia sair do país ilegalmente.
Ele só poderia, no meu ponto de vista, ter 4 ou 5 embaixadas que poderiam pensar em dar um asilo para o cidadão do naipe do Bolsonaro. Seria muito mais fácil o Ministério Público pedir para que houvesse uma ordem para que ele não se aproximasse das embaixadas 500 metros, por exemplo. Em saindo essa ordem, o Ministério Público, a Polícia Federal, faz um monitoramento tranquilo sobre isso. Tranquilo. Se aproximar, ele está descumprindo a ordem do Supremo. Porque, assim, existe uma possibilidade dele tentar a fuga, eu não quero opinar sobre isso, mas um cidadão que sabe, que está apavorado, está fragilizado, chora, diz que vai ser morto, diz que se for preso vai ser morto, que está vendo que as traições estão acontecendo assim. É impressionante. Assim, eu ontem, essa semana, conversei com uma pessoa muito ligada a Bolsonaro e fiquei impressionado. Ele não pensa em Bolsonaro, ele pensa em Tarcísio. Ele sabe que não terá mais a força que tinha. Então, pode ser que num ato de desespero ele tente isso. Agora, eu, para ser sincero, eu estou otimista em relação a 2026, porque eu acho que nós vamos mudar a página no momento dessas prisões e o Supremo tem que voltar a discutir as coisas que são importantes para o país. Essa é muito importante. Mas passando esse momento criminal, vamos chamar assim, e eu não entendo muito como é que pode estar havendo uma fragilização do governo Lula pelo seguinte: você tem quase pleno emprego, você tem, claro, a inflação é uma coisa que tem que ser combatida, mas você tem o país crescendo numa série de indicadores internacionais, você tem um mundo inteiro num momento extremamente grave, que nós estamos vendo nos Estados Unidos é assustador. Sim. Você não acredita, o que está acontecendo com a Groenlândia, enquanto nós estamos conversando aqui, é algo assustador. Então, eu acho que o Brasil tende a ter uma esperança de manter essa estabilidade democrática. Acho que o Lula, estando bem, e ele parece estar muito bem, e fazendo política, ele é imbatível. Você perder uma reeleição é muito difícil. É muito difícil. Então, eu confio que nós vamos virar essa página. Eu digo isso desde o início. Essa página só será... O Brasil só será, eu diria, de uma certa forma, harmonizado novamente se nós terminarmos essa questão do golpe. Julga, dá todos os direitos constitucionais da ampla defesa do processo legal, presunção de inocência, condena, prende quem tem que prender e vamos fazer política institucional. Alguns fazem política partidária, a gente faz política institucional, porque nós precisamos ter o Brasil novamente livre dessas amarras fascistas e desse discurso da extrema-direita que está, de certa forma, disseminado pelo mundo. Mas eu acho que nós faremos esse enfrentamento. Muito bom. Cacá é aqui conosco. Teve alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de acrescentar, doutor? Não, eu acho que foi interessante que nós falamos um pouco sobre o processo, as consequências do processo e sobre essa falácia que a extrema-direita capturou para dizer que o processo da Débora vai ter, a prisão judicial vai ter influência, nenhuma influência no golpe. O fato de provar, mas há perseguição. Não há perseguição, tanto é que pediu o arquivamento. Eu acho que agora é confiar no Poder Judiciário, confiar nas instituições e acompanhar com cuidado. Doutor, queria agradecer muito sua presença. Obrigado. Bom descanso e bom sábado aqui. Daqui a pouco eu te mando o link já com a entrevista publicada. Obrigadíssimo. Um abraço a todos. Vamos esperar que o país entre numa normalidade democrática. Vamos todos entrar nessa normalidade, finalmente. Até mais. Tchau, tchau. Tivemos o grande criminalista Cacá aqui com a gente. Entrevista exclusiva no Meteoro Repórter. E vamos para os créditos. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.